Boa noite a todos. A graça e a paz sejam com todos. Amém? Aproveitando que você já está de pé, feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Pai, pedir a Ele e fale conosco através da sua palavra. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, estou, Pai. Agradeço-te por essa noite, pelo privilégio maior que tenho de poder ser o teu mensageiro essa noite. Eu reconheço a minha total dependência de ti. Peço-te, usa-me com poder, com graça, que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Que a tua vontade se cumpra, pois ela é boa, perfeita e agradável. Fale com cada um de nós, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Você pode se assentar, fique à vontade. Eu quero, antes de eu fazer a leitura do texto, estar agradecendo, pastor Adelso, pelo convite, pela confiança, por ceder esse microfone. Quantos desejam verdadeiramente ouvir a palavra, diga amém. Você que trouxe a sua Bíblia aí, seja ela livre ou celular, levante aí, deixa eu ver. Pelo menos celular, né? Que Deus abençoe. Antes de eu fazer, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu falei em todo lugar que Deus me levasse, eu estar falando o que Ele fez na minha vida. Eu sou pastor e fundador da Igreja Despertar da Graça. Eu costumo dizer que a minha vida, ela é uma vida de milagre. Eu sofri paralisia cerebral na infância. Não andava, não falava, fui desenganado pela medicina, mas eu sirvo a um Deus que vai além da medicina. Quem já ouviu falar na ACD? Creio que todos, né? Todo ano tem um Teleton lá no SBT. Eu passei 17 anos da minha vida em uma clínica, como se fosse a ACD. Não andava, não falava, segundo os médicos, eu não ia nem raciocinar. Hoje, quem não andava, está andando. Quem não falava, eu estou pregando já há 16 anos. São 16 anos de ministério, 16 anos pregando a palavra. Quem não ia andar, quem não ia falar, pela graça de Deus, eu já estive em 4 países e mais de 300 cidades falando que eu vejo Deus na minha vida. Quem não ia raciocinar, com 18 anos eu passei em segundo lugar geral no vestibular de engenharia. Eu era apaixonado por matemática, química, física, geometria, logaritmos, só coisa gostosa. Resolvi fazer engenharia e com 22 anos já era engenheiro formado. Esse é o Deus que eu sirvo. Sou casado há 12 anos, nenhum filho está ali, com 11 anos de idade, só tem um defeito, é cruzeirense. Né? Eu estou olhando para ele converter igual o pai. Né? Tem uma filha também, e amanhã fará 1 ano de idade. Então a minha vida é uma vida de milagre. Se tem alguém aqui que acredita em milagre, esse cara sou eu. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho
de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. João, capítulo de número 11. Depois, se você quiser ouvir o meu testemunho total, na íntegra, é só digitar Pastor Silas Neves no YouTube. E aí você vai poder ouvir todo o testemunho. Pastor Silas Neves, lá no YouTube. João, capítulo 11. Eu vou pedir você, pode deixar sua Bíblia aberta durante toda a ministração. O pastor Adelso pediu para eu falar, e por que Deus permite o sofrimento? Eu falei lá no seminário que eu sou doutor. Além de bacharel em teologia e bacharel em teologia, eu sou doutor em sofriologia. Sofriologia, já sofri muito. E a pergunta é, por que Deus permite o sofrimento? Se Deus nos ama, porque a gente canta, Ele me ama, e seu amor é incondicional. Se Ele nos ama, por que a gente sofre? Se tem alguém aqui que não sofre, pode ir embora. Mas se você tem algum tipo de sofrimento, fique aí, que Deus vai falar com você. João, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Repita comigo, estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Repita comigo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Repita comigo, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Até que deixa sua Bíblia aberta. Eu sei que todos, provavelmente todos conhecem a história que nós lemos o início dela. A ressurreição de Lázaro. Esse foi o último milagre público realizado por Jesus. Jesus estava ameaçado de morte, ele já não era visto mais em público, e agora diz o texto do Evangelho que Lázaro, ele ficou enfermo. As irmãs mandaram um mensageiro chamar Jesus, e a mensagem, ela foi a seguinte: aquele a quem tu amas. Se você conhece um pouco de português, você vai entender que quem amava aqui era Jesus. O mensageiro não disse aquele que te ama, não foi assim. É aquele que tu amas. Jesus amava a Lázaro, porém Lázaro ficou enfermo. E no verso 5 diz que Jesus não amava apenas a Lázaro, mas Jesus amava a Marta e amava a Maria também. E eu volto lá na pergunta: como é que a gente vai conciliar o amor e o sofrimento?
Porque Jesus amava Lázaro, mas Lázaro adoeceu. Jesus amava Lázaro, mas Lázaro ficou enfermo. Eu pergunto a você, que amor é este? Primeiro lugar, eu não tenho dúvidas do amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, é imensurável. E eu pergunto, eu trabalho muito na área de casais, viajo no Brasil, alguns estados, falando para casais. Quase toda palestra de casais, eu pergunto, quem ama tem que provar que ama. Quem ama tem que provar que ama. Alguns dizem assim, não. Outros dizem sim. Eu não estou falando daquela chantagem de rapaz que quer avançar o sinal e levar a namorada para a cama, para o motel. Aí, sem vergonha, olha para a moça e fala, você me ama, e não prova. Não é desse tipo de prova. Não é isso. Isso é chantagem. Chantagem barata. Mas quem ama verdadeiramente, ele prova. Porque amor não é só palavras. Amor é demonstrado. E quando eu olho para o amor de Deus, a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira, e ele deu a maior prova de amor é Jesus. Ei, pastor Adeus, eu vou falar aqui, se tem uma música de Jesus que Deus gosta de cantar, sabe qual é? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, porque a gente não vale nada. Não vale. Nós não valemos nada. Sabe por quê? Romanos 5, verso 8 diz, Deus prova o seu amor para conosco, nos dando Jesus, sendo nós ainda pecadores. Nós somos pecadores, destituídos da graça, mas Ele nos amou. Aleluia. Então o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é incalculável e o amor de Deus é comprovado. Mas eu volto lá atrás. Se Ele nos ama, por que a gente sofre? Se Ele amava Lázaro, por que Lázaro adoeceu? Primeiro lugar, talvez você não vai gostar de ouvir isso. Primeiro lugar, as lutas, o sofrimento, as tempestades são inevitáveis. Inevitáveis. Tem uma música, e eu sou chato esse negócio de música. Não é qualquer letra eu engulo. Tem uma música que fez sucesso no meio pentecostal na década de 90, que diz assim, se passares pelo fogo, não vai te queimar, se nas águas tu passares, não vai te afogar. Está errado. A Bíblia não fala se. Se pode ou não acontecer. Se é uma partícula apassivadora, é condição. Se o Galo tivesse ganhado do Raja Casablanca, ele não teria sido eliminado no Mundial. Se pode ou não acontecer. A Bíblia não fala se. Isaías 43, verso 2, é só você ler.
quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Não é se, é quando. Aleluia. Ei! Pastor, o que significa? Significa que uma hora ou outra a gente vai sofrer. Pastor, mas eu dou dízimo. Vai sofrer. Pastor, eu sou heterossexual. Vai sofrer. Pastor, toda segunda eu estou no culto do gueto. Vai sofrer. Pastor, eu oro todo dia. Vai sofrer. O sofrimento é inevitável. Segundo lugar, tem gente que vai dar até 3 toques na madeira. Segundo lugar, o sofrimento pode aumentar. Misericórdia, pastor. Ei, você nunca vai ouvir isso nesses programas televisivos de pastor evangélico. Não vai. Lá é só vitória. Só vitória. A prova acabou. A luta foi embora. Agora é só vitória. Ah, é? Leia a Bíblia, irmão. Eu mandei um e-mail para Damares. Pastor, é falta de ética falar nome. Estou nem aí. Entendeu? É a mesma coisa falar, tem uma doença aí contagiando e não falar o nome da doença. Eu não estou criticando ela. Eu estou fazendo uma análise bíblica da música que ela canta. A música ela canta, eu falei, Damares, essa música é ótima para cantar em velório. Culto fúnebre. Você chega lá no culto fúnebre e canta. Agora é só vitória, agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Porque quem morreu em Cristo tem esse detalhe ainda. Quem morreu em Cristo, a luta acabou, a prova foi embora e agora é só vitória. Alguém falou, pastor, o senhor vai ser processado. Eu não tenho nada mesmo, pobre. Eu não estou falando mal, eu estou analisando a letra. A gente sabe por quê? Crer é também pensar. Disse isso John Stott. Crer é também pensar. Então, o sofrimento é inevitável e o sofrimento pode aumentar. Por quê? Lázaro estava enfermo, piorou e morreu. Jesus amava ele, mas ele adoeceu e ele foi, morreu. E aonde Jesus estava? Olha aí o verso 14. Jesus diz assim para os discípulos: Lázaro está morto. É isso que diz a Bíblia aí? E o 15, o que diz aí? Jesus fala assim, Lázaro está morto e alegro-me. Que é isso? Jesus está alegre? E alegro-me por causa de vós, de que lá não estivesse. Espera aí, pastor. A família está chorando e Jesus está alegre. Que isso, pastor? Calma aí, eu vou falar. Não é essa alegria sadomasoquista, não. Tem um motivo.
Em quarto lugar, sabe, eu vejo o sofrimento, olha aqui para mim, o sofrimento, ele gera inquietações e indagações. Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Até quando? Não fique escandalizado, não. O último livro que eu li, terminei de ler, eu sou apaixonado por livros. O último livro que eu terminei de ler é de alguém que eu gosto muito. Não fique escandalizado, não. Aqui só tem crente, viu? Que livro é esse, pastor? Padre Fábio de Mello. Tem crente que, pastor, se eu gosto do padre, eu amo. Gosto de ouvi-lo. Estou orando para Jesus salvar ele. Mas eu gosto dele, eu gosto. Eu li, o último livro que eu li, terminei agora, é do Padre Fábio. E o nome do livro é Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. E ele diz lá que às vezes acontece algo na nossa casa, na nossa família, e a gente pergunta, por quê? Por que logo eu? Até quando? Aí eu não ia falar, não, o pastor falou que eu tenho liberdade. Se eu não voltar mais, pelo menos eu falei o que eu tinha para falar. Eu me lembrei de outra música que eu já cantei e até chorei. E hoje eu choro de raiva. O meu passado me condena. É uma música que diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Ah, é? Primeiro, Deus rejeita a oração, sim. Tem oração que não passa do teto. Tem oração que não passa nem da sua boca. Tem oração que a Bíblia fala que Deus não ouve. Por exemplo, Salmo 66. Se eu não confessar o meu pecado, Deus não ouvirá a minha oração. Pecado em oculto, vai orar e Deus rejeita. Segundo erro, oração é alimento. Onde é que fala isso na Bíblia? A palavra é alimento. Não é oração, é a palavra é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Calma aí. Calma aí. Terceiro erro. Nunca vi o justo sem resposta. Eu já. Eu estou cansado de ver o justo sem resposta. Tem gente que ora 10 anos e Deus ó. Tem gente que ora 15 anos para Deus salvar alguém, Deus ó. É só ler Jó. Jó, o próprio Deus fala que ele era justo. Observaste, meu servo Jó, homem justo, íntegro. Você sabia que Jó fez 49 perguntas para Deus? Sabe quantas Deus respondeu? Nenhuma. O justo ficou sem resposta. Ô pastor, eu amo. Um dia a irmã falou, pastor, eu amo tanto essa música. Eu falei, eu também amava. Mas agora a verdade liberta. A gente está precisando de mais profetas nessa terra. Não, hoje é uma geração aí que a geração camaleão, camufla. Eu falo a verdade. Quer me chamar, vai ouvir a verdade.
o justo fica sem resposta. Sim. E o quarto erro, nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. É só ler a Bíblia. O resto da música é lindo. Estava chorando louve, precisando louve. Aí ainda vai. Agora o início dela não. Então o que eu quero deixar? E deixa eu olhar o relógio. O que eu quero deixar gravado aqui? É que o sofrimento, ele gera perguntas. Por quê? Até quando? Por que foi acontecer logo comigo? E isso aconteceu com Lázaro, aliás, com as irmãs. Olha aí o verso 37. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Sabe o que está acontecendo aqui? Cadê Jesus? Jesus não amava ele. Se Jesus abriu os olhos do cego, por que não deixou ele morrer? Quantas vezes isso acontece conosco? Ah, é? Você está sofrendo? Mas você não é crente. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Se você é crente, por quê? Tem igreja aí que acha que ser crente é parar de sofrer. Tem uma aí que coloca até na placa: pare de sofrer. Na minha igreja lá, eu já deixei claro: se entrar, vai sofrer. Aqui não. Aí alguém falou: pastor, a sua igreja não vai crescer. Eu falei: eu não quero crescer, eu quero subir. Sabe, eu vejo a gente caminhar para o final. O fato de ser amado por Deus não nos dá imunidade. Não existe vacina divina contra esse sofrimento. Não existe antídoto. A vida cristã, pastor a Deus, não é essa vida que alguns pintam por aí, só flores, só alegria. Não é isso não. O amor de Deus, ele não vai nos dar imunidade. Nós vamos sofrer. O sofrimento, ele é humano. O padre Fábio de Mello, ele fala que a criança já começa a sofrer quando ela é expulsa do útero. Ela está lá quietinha, vai ter que sair por um canal apertadinho, vai ter que sofrer. O parto já é sofrimento, tanto para a mulher quanto para o bebê. Sofrimento é humano, o sofrimento é natural, o sofrimento é inevitável. E aí, voltando para o texto, a minha pergunta é: como é que a gente vai conciliar a nossa necessidade com a aparente demora de Deus? Tem hora que parece que Deus demora. Tem hora que parece que Deus está dormindo. A gente olha e fala: oh Deus, o senhor não está vendo não? Olha o que aconteceu com Lázaro. As irmãs mandaram chamar Jesus, falar com ele, versículo 3. Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Agora olha o 6. Ouvindo, pois estava enfermo, ficou ainda quantos dias?
Olha, Jesus não foi correndo, não. A gente acha que quem ama tem pressa, tem que correr. Jesus, está enfermo. Que Jesus respondeu, verso 4, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de... Onde é que Lázaro morava? Betânia. De Betânia até o lugar onde Jesus estava, era um dia de viagem, a pé. Os teólogos vão dizer isso. Há 6 anos atrás, eu estive lá em Betânia. Eu fui em Jerusalém. Estive em Israel. O trajeto a pé, um dia. Agora olha aqui para mim, é só você ler. Quando o mensageiro vai, um dia. Jesus ainda ficou quantos dias lá? 2. 1 mais 2, 3. Depois mais um dia para Jesus ir. Quantos dias? Quando Jesus chegou lá, quantos dias Lázaro tinha morrido? Sabe o que significa? Quando o mensageiro foi chamar, foi avisar, Lázaro morreu. Lá em Israel, é costume judaico, o defunto é enterrado no mesmo dia. Então, quando Maria e Marta mandaram avisar Jesus, o mensageiro saiu e Lázaro morreu. Agora, pensa comigo, na cabeça de Marta, quando o mensageiro volta, um dia para ir, um dia para voltar. Quando o mensageiro volta, Lázaro já estava sepultado. Aí o mensageiro falou, olha, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Ela morreu. Pastor Adeus, se eu conheço um pouco do temperamento de Marta, Marta deve ter ficado louca. Ah, é? Não é para a morte? Esse Jesus é um falso profeta. Ele falou isso, mas o meu irmão morreu. Aí eu pergunto você, como é que a gente vai conciliar as nossas necessidades com a aparente demora? Tem hora e parece que Deus demora. Tem hora. Não é todo mundo que aguenta ficar no Salmo 40, não. Esperei com paciência. Tem gente que vai por 70. Apressa-te! Eu não gosto de andar de 40, eu gosto de andar de 70. Até quando? O profeta Abacuque, ele disse, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Tem hora que parece que Deus está demorando. E Jesus falou isso na parábola do juiz iníquo, Lucas 18, quando ele ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele disse, ainda que pareça tardio. Sabe por quê? A nossa geração é geração micro-ondas. É geração do ensino miojo, é instantâneo, é agora. Um dia, lá na minha igreja não, né? Na igreja eu era membro. Deus usou um profeta lá. Quantos acreditam que Deus ainda fala? Deus usou o profeta lá. Eis meu servo, que eu vou te prosperar. Olha o que é a ansiedade. O irmão recebo.
Aí na hora ele fez a unção do celular. Daí a pouco ele fez a unção do helicóptero. Quando é profecia boa, a gente recebe. É uma maravilha. Aí quando ele saiu da igreja, ele passou na porta da loteria. Mega Sena acumulada. É Deus. Pastor, eu joguei na mega da virada. Eu falei, por quê? Porque Deus falou que ia me prosperar. Isso é ansiedade. Nós não gostamos de esperar o tempo de Deus. Por isso, tem namorado avançando no sinal. Cheio de pornografia dentro da igreja. Aqui canta. Canta, é uma maravilha. Mas está avançando no sinal. Espere o tempo de Deus. Marta, ela não entendeu. Olha aí o 21. Ela falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Marta está falando? O Senhor é o culpado. Ele só morreu porque o Senhor não estava aqui. Eu fico imaginando a cabeça dela. Por que Jesus não liberou uma palavra lá onde ele estava, meu irmão morava? Jesus fez isso uma vez. E por que ele amava Lázaro e não liberou uma palavra, não morreu, deixou Lázaro morrer? Jesus amava Marta, amava Maria, está aí. E a Marta e a Maria passaram pelo luto, sofreram, choraram a perda. Como é que eu vou entender? Por que Deus às vezes parece que demora? Por quê? Como é que eu vou entender isso? Eu estava lendo um autor chamado Bart Ehrman. Era pastor, teólogo, fala alemão, inglês, domina o hebraico, o grego, e ele se tornou agnóstico recentemente por causa do sofrimento humano. Se Deus é bom, por que a gente sofre? Por quê? Por que Jesus não morreu? Por que Jesus não liberou uma palavra? Ei! Abraão esperou 25 anos. Isaac orou por Rebeca 20 anos. Eu posso confessar uma coisa? O meu maior medo, quando eu era adolescente, jovem, era ficar encalhado. Eu via todo mundo namorar, pastor, e eu falava, Jesus. Teve um dia lá, a gente fez uma eleição. A menina mais bonita e a mais feia da igreja. Só os rapazes. A gente passou até a cédula. Fizemos a apuração dos votos. A mais bonita, a filha do pastor, ganhou disparado. Tinha 5 rapazes interessados nela. Eu falei, não vou encarar, não. Aí eu olhei a mais feia, eu falei, essa aí eu vou. Aí eu chamei um amigo meu e falei, o que você acha da fulana? Ele falou, em qual sentido?
Pra namorar, cara. Você é louco? Aquela ali nem se levar ela lá no esquadrão da moda. Eu falei, pois é nela eu vou. Porque não tem concorrência. Que é isso, pastor? Ansiedade. Aí eu olhei para ela e falei, irmã, depois do culto a gente pode conversar. Ela falou, pode. Chegou no final do culto, eu travei todinho. A única coisa que saiu da minha boca era a paz do Senhor. Eu tinha complexo de inferioridade. Aí ela falou, fala, Silas. Eu, amanhã pode ser? Amanhã a gente conversa. Ela falou, tá bom. No outro dia, eu fui para frente do espelho e ensaiei como é que eu ia dar cantada nela. À noite, era ensaio do grupo de jovens. Cheguei e falei, hoje a gente conversa. Quando eu cheguei no final, eu falei, olha, moça, não vou falar o nome dela, né? Eu estava pensando, eu estou sozinho, você está sozinha. Ela falou, tava. Mas como é que é? Tava até ontem à noite. Eu falei, como é assim, aquela hora que você foi embora, fulano veio e pediu para namorar. Era o rapaz que eu tinha perguntado ele. O que ele achava dela? Eu falei, meu pai, eu estava igual paralítico de Betesda, né? Enquanto eu vou, vai outro na minha frente. Ainda bem que ele foi. E um dia eu ajoelhei diante de Deus e eu falei, Deus, qualquer uma serve. Eu ainda falei a faixa etária de 18 a 80. Mas vamos deixar isso para lá. Ainda bem que Deus não ouve tudo. Eu casei com uma com 17 anos. Mas o que eu quero falar aqui, como é a ansiedade, por que está demorando, por que ele não chegou. Para me encerrar, o horário já passou. Sabe por que Jesus chegou no quarto dia? Ele não chegou no segundo, ele não chegou no terceiro, ele não chegou no primeiro. Jesus já estava caminhando para a hora final, para o Calvário. Sabe por que ele chegou no quarto? Havia uma crença rabínica que quando a pessoa morria, o espírito ficava rodeando o corpo até o terceiro dia. Se Jesus ressuscitasse Lázaro no terceiro, no segundo, eles iam falar, o espírito voltou para o corpo. Jesus ressuscitou o filho da viúva no primeiro dia. Jesus ressuscitou a filha de Jairo no primeiro dia. Mas até agora, Jesus não tinha ressuscitado ninguém no quarto dia. Sabe por quê, pastor Deus? Porque no quarto dia, os judeus acreditavam que só Deus poderia ressuscitar alguém. É por isso que Jesus falou no verso 15, Lázaro morreu
E eu me alegro de que lá não estivesse por amor de vós, para que acrediteis. Ei, Jesus é Deus. Eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida essa noite. A Bíblia fala que Jesus chorou, verso 35. Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? É porque Jesus se identifica com o nosso sofrimento. E Ele está acima do nosso sofrimento. Ele é Deus. Na hora certa Ele vai chegar. Ele não vai chegar nem antes e nem depois. Na hora certa a tua vitória vai chegar. Na hora certa o milagre vai acontecer. Se você acredita, levanta a tua mão, aplauda Ele, glorifique a Ele. Aleluia! Aleluia! Pastor, para me encerrar, por que Ele permite o sofrimento? Verso 4. Por que Ele permite? Para a glória de Deus. Que isso, pastor? É loucura. Olha aqui para mim. Tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu mais. Eu não andava, hoje eu ando. Eu não falava, hoje eu viajo o Brasil e o mundo pregando. Eu pedi a Deus para casar, para desalhar. Deus me deu uma morena linda, arrumada. Não foi a mais feia da igreja. Eu pedi a Deus para passar no vestibular. Hoje eu tenho 2 bacharel. Quem não andava e não falava, hoje eu sou empresário, sou dono da minha própria empresa, tenho carro, tenho meu apartamento. Aí alguém perguntou, pastor, se Deus é bom, por que Ele te deixou com sequelas? Por quê? Todo mundo que olha para você vê as sequelas. E eu orei 10 anos para Deus tirar as sequelas. Eu fiz campanha. Eu jejuei. Teve uma irmã que falou comigo. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Eu fui pastor da Assembleia de Deus. Eu passei 30 anos na Assembleia. E a irmã falou assim, pastor, o senhor só vai ser curado se for na Deus é amor. Eu falei, se é esse o problema, eu vou. Eu saía da minha casa e eu ia lá para o Cabana, para Deus amor, eu queria ficar sem sequelas. Eu orei, eu jejuei. Até que Deus usou uma criança. Aquela criança subiu no altar e falou assim, pastor, a respeito das suas sequelas, a resposta de Deus é não. Deus não vai tirar. Não porque Ele não pode. Ele já fez muita coisa. Eu não andava, hoje eu ando. Eu não falava, hoje eu falo. Tirar sequelas é fácil. Por quê que Ele não tira? Deus me deu 2 respostas. A primeira razão, porque se Ele tirar, muita gente vai duvidar. A segunda razão, porque Ele quer me usar assim, para servir de exemplo. Pastor, eu nasci numa favela. A minha mãe era lavadeira de roupa. Nasci numa favela, paralítico, não andava, não falava. Aí hoje eu estou pregando com sequelas. Quando alguém vê,
diz: a glória de Deus está ali. É, a glória. Por que a gente sofre? Para a glória de Deus. Segundo lugar, por quê? Olha o verso 15. Jesus falou: Lázaro morreu e eu estou alegre por amor de vós, que lá não estivesse, para que acrediteis. Sabe por que a gente sofre? Porque cada vez a nossa fé é provada. Ele nos dá uma chance de crescer um pouco mais. A nossa fé é fortalecida. Em último lugar, e é que eu encerro, sabe por que Deus permite o sofrimento? Ele disse no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe por que a gente sofre? É para provar que até sobre a morte é Ele que tem a última palavra. Haverá um dia que não acontecerá nenhuma dor, não haverá dor, não haverá sofrimento, e é nesse dia que minha fé está firmada. Eu quero orar por você neste momento. Fique de pé. Se você pode colocar as mãos aí na direção do teu peito, do teu coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu vou para casa de cabeça erguida, porque Deus falou aqui. A mensagem não é minha, é dele. O pregador é só um garçom. É só um garçom. Eu só levo a comida, eu não preparo a comida. Quando sai daqui alimentados essa noite, Deus, Ele conhece o teu sofrimento. Sabe o que eu acho bonito, pastor Deus? Jesus conhece a dor do pobre, porque Ele se fez pobre. Jesus sabe qual é a dor da traição, porque Ele foi traído. Jesus sabe qual é a dor da solidão, porque lá no Getsemane, Ele foi abandonado por todos, negado por Pedro. Jesus sabe qual é a dor da perseguição, porque Ele foi perseguido. Seja qual for o seu sofrimento, Jesus se identifica com ele. Jesus chorou. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por tua palavra. Que ela possa cair em boa terra e possa produzir, Pai. Pai, eu saio daqui com dever cumprido. O Senhor mandou eu falar. Eu falei, Pai, eu sei que o teu nome foi mais uma vez glorificado aqui. Guarde essa juventude, Pai. Continue, Pai, derramando a tua graça. Conforme a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Pai, obrigado por tuas misericórdias que se renova a cada manhã. Continue abençoando cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito forte.